Cara, falando dos desafios aí do ano político que está se iniciando agora, né, para 2026, agora ou vai ou racha. Tem essa pesquisa Quest, que saiu hoje com números muito ruins para o governo. Eu vou dar um resumo aqui, mas a maioria, nos 8 estados pesquisados, acha que o Brasil está indo na direção errada e que o Lula deveria fazer um governo diferente. A percepção sobre o rumo do país piorou na comparação com dezembro. Nos 6 estados em que a Quest havia feito a mesma pergunta naquele mês, tá? Ela fez essa pergunta em 6 estados, mas a pesquisa toda ouviu pessoas de 8 estados, só para deixar isso claro aqui. A parcela dos eleitores que acham que o Brasil está indo na direção errada subiu em todos esses, e a dos que acham que o Brasil está indo na direção certa caiu em 5. No Paraná, oscilou para baixo, no limite da margem de erro. O Felipe Nunes, diretor da Quest, diz que a percepção de que o país está indo no rumo errado contribuiu para a piora na avaliação do governo Lula nesses estados aí. Ele diz assim: além do fator econômico que continua pesando negativamente na avaliação do governo, também pesa contra a percepção de que o país não caminha na direção errada. Essa é a percepção nos 8 estados pesquisados. Sem o rumo certo, o governo transmite insegurança para a população. Eu vou dar só alguns exemplos aqui. Em Goiás, 68% dizem que o país está na direção errada e 25% na certa. Em São Paulo, aqui São Paulo, 67% dizem que o país está na direção errada. Aumentou, e 26% na direção certa. Aumentou o número de pessoas que acham que o Brasil está indo na direção errada. No Rio de Janeiro, a mesma coisa também, 66%. E assim vai, esse é o tom dessa pesquisa Quest, traz números muito ruins, e com as pessoas cravando que a violência é o principal problema em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, saúde em Minas Gerais, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. Eu queria te ouvir sobre isso, Genuíno. Falam que é um problema de comunicação, etc. e tal, mas eu falei aqui, não adianta trocar o Pimenta pelo Sidônio, os dois são competentíssimos, mas não adianta você transformar isso num, vamos dizer, microcosmo, assim, que você tira um ministro da SECOM por outro, vai fazer mágica. O governo não está entregando, Genuíno, o que está acontecendo? Está faltando rumo de fato. Tem coisas boas que não estão sendo comunicadas, não estão sendo ditas pelos próprios ministros de suas áreas respectivas e pelo governo como um todo. Qual o seu diagnóstico aí, meu caro? Olha, Kiko, o meu diagnóstico parte da ideia de que o problema não é técnico, o problema é de linha política. O modelo de governabilidade adotado pelo presidente Lula a partir da transição está em xeque. E o que eu falo? Esse modelo de governabilidade, quando você tem uma crise profunda, uma crise econômica, social, ambiental, cultural e sanitária, quando você tem uma extrema-direita ousada, violenta e agressiva, mesmo com os processos em curso. E quando você tem uma situação social degradante para o povo, o governo, para governar, ele tem que fazer muita disputa, muito enfrentamento. O governo construiu a ideia de uma conciliação ampla, geral e restrita. Esse modelo não é o mais adequado. Você tem que trabalhar com a pauta do povo. A questão dos serviços de saúde, educação, a questão da segurança pública é um problema sério. O governo podia ter adotado uma política de segurança pública mais ativa desde a posse. A questão, por exemplo, do emprego, que melhorou, mas o emprego que melhorou é o emprego ainda precarizado, é o emprego que não é formalizado. Nós temos aí uma crise dos serviços públicos na área da educação, na área da assistência, e tem uma faixa do eleitorado petista, que é a faixa de 2 a 5 salário mínimo, que nós temos que discutir com esse eleitorado os seus direitos, o direito à cultura, à saúde, o direito à educação, o direito ao entretenimento, o direito a ter um futuro mais seguro. Portanto, eu acho que está faltando ao governo fazer uma inflexão de uma pauta do povo.
e trabalhar melhor com essa pauta, ao lado da pauta institucional. A pauta institucional contra os golpistas, a pauta institucional contra os inelegíveis bolsonaros da vida, a pauta internacional, que é fundamental para enfrentar essa ofensiva do imperialismo, essa pauta tem que estar vinculada com uma pauta de defesa dos direitos do povo. Eu acho que o governo Lula precisa dialogar mais com a sociedade, com os movimentos, com essa nova classe trabalhadora que existe no país hoje, uma nova classe trabalhadora terceirizada, uberizada, que precisa de nós discutirmos quais os direitos dessa nova classe trabalhadora. E, no meu modo de entender, o arcabouço fiscal que impõe restrições para os investimentos públicos, para os investimentos no setor produtivo, é uma limitação para o governo. Eu sou crítico do arcabouço fiscal, que é a base da política econômica do ministro Haddad, como também o próprio ajuste fiscal do final do ano. Desculpe, que mexeu com BCP, com a auxílio emergencial, com o próprio critério de elevar o salário mínimo. Num quadro de crise do sistema capitalista, inclusive mundial, nós não podemos nos acomodar. Eu acho que o governo, como um todo, se acomodou um pouco. O governo, vamos dizer assim, deitou naqueles resultados da reconstrução. Nós temos que, ao lado da reconstrução democrática, da reconstrução política do país, nós temos que fazer mudanças na estrutura política. Por exemplo, mudanças no Congresso Nacional. Nós não podemos ficar prisioneiros desse centrão que se baseia em emendas impositivas e no tomar lá da cá. Agora, tem coisas que a gente pode marcar a posição sem, mesmo sendo derrotado. Eu acho que o governo precisa fazer mais enfrentamento, dar mais visibilidade. Eu acho que o problema é o governo ter uma linha política mais ativa, mais militante. E, no meu modo de entender, o problema principal do governo Lula não é uma reforma ministerial pontual, é uma reforma ministerial política, de rumo político, particularmente no Palácio do Planalto, no meu modo de entender, para que ele tenha uma direção política, um corpo político mais coeso, mais ativo, que possa, vamos dizer assim, chacoalhar o governo como um todo. E para fazer esse governo de frente ampla, nós não podemos ir para o centro. Nós podemos fazer aliança com o centro sem ir para o centro. Essa ideia de ir para o centro e adotar a pauta do centro, isso é, no meu modo de entender, um equívoco para a esquerda. A esquerda tem que ter suas bandeiras, suas propostas, mesmo que sejam minoritárias no Congresso Nacional. Portanto, eu acho, Kiko e Pedro Zambada, que o modelo de governabilidade, eu me espelho muito na experiência do México, na experiência da Colômbia, na própria experiência da França, que a esquerda se organizou e, a partir da sua atuação política, ela disputou franjas e setores da direita, em vez dela ir para a direita. Essa cantilena de ir para o centro, de conciliação, porque essa direita gourmet, como diz o meu amigo Walter, essa direita ela quer manter o status quo. E a esquerda não pode manter o status quo. Nós temos que transformar o status quo num projeto de mudanças estruturais. Então, eu acho que o governo devia fazer uma espécie de sacudida política nesses 2 anos que faltam para a reeleição do Lula em 2026. A pesquisa é um retrato do momento. Nem a gente pode ficar nervoso, nem pode ficar deprimido, nem pode desconhecer. É um retrato do momento. Nós temos que tirar lições desse retrato da pesquisa Datafolha, da pesquisa CND e da pesquisa Quest. São 3 pesquisas que estão mais ou menos no mesmo patamar de desaprovação e de aprovação do governo Lula. É um recado que a gente tem tempo para fazer correções importantes.